Eu sou a enfermeira Maísa, trabalho aqui na Unimed Norte e hoje estamos aqui com a doutora Milka, nossa reumatologista, que vai nos esclarecer um pouco mais sobre a osteoporose. O que é a osteoporose? Osteoporose, Maísa, é quando o nosso osso ele perde quantidade e qualidade. Isso é, ele se torna fraco. Então, assim, hoje em dia, cada vez a gente vive mais. Então, nós estamos envelhecendo. Então, a gente precisa cuidar dessa massa óssea para a gente não ter osteoporose. Por quê? Porque o problema da gente ter osteoporose é que isso leva à fratura. E qual a idade mais frequente? Então, além da idade, o sexo feminino é mais frequente. Tá? Então, nós temos que nos preocupar principalmente quando a gente entra na menopausa. Por quê? Porque o hormônio feminino, o estrogênio, ele protege a nossa massa óssea. Então, quando a gente entra na menopausa, esse hormônio diminui drasticamente e aí a gente corre o risco de fazer osteoporose e de quebrar osso. E crianças podem ter? Pode. Criança pode ter. É lógico que é muito menos frequente. Quando que a criança pode ter osteoporose? Quando ela tem uma doença que leva à osteoporose, como a artrite reumatoide, quando ela toma algum remédio que leva à osteoporose, como o corticoide, isso pode levar a criança a ter osteoporose. E quando eu devo me preocupar com a osteoporose, doutora? As mulheres, quando entram na menopausa, né? Então, toda vez que a gente passar para a menopausa, isso é, parar de menstruar, ou ter os sintomas de menopausa, que aí a gente está muitas vezes na pré-menopausa, a gente tem que começar a fazer exames para justamente ver como está a nossa massa óssea e proteger, isso é, tratar. E o que é fratura por fragilidade óssea? Fratura por fragilidade óssea, mas é quando a gente está andando normalmente e a gente escorrega. É muito frequente o paciente dizer assim: eu estava lavando a varanda da minha casa e caí e quebrei o punho. Isso é fratura por fragilidade. Isso é da mesma altura do chão. Isso quer dizer que nós temos um osso que está frágil, porque normalmente a gente não quebra. E é interessante, Maísa, porque geralmente a primeira fratura é de punho. Ela é chamada de fratura sentinela. Por que a gente quebra primeiro o punho? Porque geralmente, quando a gente entra na menopausa, aqui mais ou menos os 50, 55 anos, ainda a gente tem um bom equilíbrio. Então acontece o quê? Quando a gente vai escorregar, a gente protege com as mãos e coloca no chão. E aí a gente quebra o punho. A fratura de quadril, que é a fratura por osteoporose mais grave, que leva à morte, à incapacidade, isso é, a pessoa muitas vezes tem 90 anos, ela é extremamente independente, mas ela quebra o quadril. Isso ocorre muito mais para frente. Por quê? Porque quando você vai cair, você já não tem mais o equilíbrio que você tinha com 50, 55 anos e você cai e quebra o fêmur. E o diagnóstico? Qual o exame que a gente faz para diagnosticar a osteoporose? Então, o principal exame hoje, que é chamado exame ouro, é a densitometria óssea, certo? Que ela é como se fosse um raio-x, onde ela vai avaliar a coluna, vai avaliar o fêmur para ver se você tem uma diminuição da massa óssea e se essa diminuição da massa óssea, dependendo do valor, é uma osteoporose. E qual o tratamento quando a pessoa é diagnosticada? Então, assim, primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer um bom diagnóstico. O que é um bom diagnóstico? É história. Por quê? Porque só fazer a densitometria óssea não basta. Por exemplo, se eu tiver uma densitometria óssea que tem uma osteopenia, isso é, não chega a ser uma osteoporose, mas eu quebrei o punho por fragilidade, como você me perguntou antes, isso quer dizer que mesmo que não tenha no exame de densitometria óssea uma osteoporose, ela precisa ser tratada. Isso é a primeira coisa. Segundo, a gente tem que afastar as causas secundárias. Por quê? Porque não basta tratar a osteoporose, a gente tem que ver qual a causa que está levando a essa osteoporose. É a menopausa? Beleza, nós vamos tratar. Mas pode ter outras doenças, como hiperparatireoidismo, hipoparatireoidismo. Então a gente tem que fazer uma boa avaliação, tanto clínica como exames laboratoriais e a densitometria óssea. E o que eu posso prevenir para não ter osteoporose? Existe alguma prevenção? Olha, essa pergunta é muito importante. Por quê? A prevenção de osteoporose já começa na criança. Então, assim,
O que a gente tem que fazer com a criança? A gente tem que pensar que essa criança, ela está fazendo o osso, ela está formando o osso, porque ela está em fase de crescimento. Então, neste momento, essa criança tem que ter uma boa alimentação, uma alimentação saudável, em que deve ser rica de cálcio, porque o cálcio é um elemento fundamental no osso. Essa criança tem que tomar sol, porque o sol é que a gente faz a vitamina D. Então hoje nós temos um grande problema, porque a questão da criança ficar em casa, no celular, no computador, a gente já tem muita criança com baixa de vitamina D, e a atividade física, que é outra coisa que a gente está perdendo, e as crianças estão cada vez mais sedentárias. Então a gente tem que fazer um bom osso para justamente ter uma reserva para quando nós entrarmos na menopausa ou nós ficarmos idosos, os homens com 70 anos, a gente ter uma reserva para não levar a osteoporose. Lógico que isso não garante, mas já começa essa prevenção. Então é cálcio, dieta rica em cálcio, vitamina D e exercício. Essa é a prevenção. Por quê? Porque até os 30 anos de idade a gente faz osso. Depois dos 30, a gente mantém a nossa massa óssea. E quando a gente entra na menopausa, nós mulheres, a gente começa a perder osso porque a gente não tem estrogênio, como eu disse anteriormente. Mas por que o homem faz menos osteoporose? Porque o homem, ele vai diminuindo os seus hormônios, mas é paulatinamente, isto é, devagarinho. Ele não perde a testosterona de uma hora para outra como a gente perde o hormônio feminino. Então o que acontece? O homem vai ter uma osteoporose a partir dos 70 anos, que há a osteoporose senil. Muito obrigada, doutora, pelos esclarecimentos. Vocês viram um pouquinho mais sobre osteoporose e fique ligado nas nossas redes sociais para os próximos vídeos. Obrigada e eu estou à disposição.